Hello, everyone! Vamos então à correção de todos os exercícios do capítulo 7. Chapter 7, Our Heritage. Então, guys, lembrando que Our Heritage é o mesmo que dizer nossa herança, né? As coisas que ficam, que passam de uma geração para outra. No caso, alguns exercícios, algumas páginas nós já corrigimos. Mesmo assim, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Primeiro, eu vou deixar um pouquinho no caso, vou colocar aqui para vocês um pouquinho dessa página 64, tá? Esses exercícios aqui já estão preenchidos porque fizemos juntos durante a aula. Só para lembrar, né? The Frick Museum, the Paris Silver Museum, the Museum of Bad Art, the Tarek Rajab Museum, no exercício número 1. Read the reviews again. Who? Aí tinha que ir lá ver, né? No caso, a opinião dessas pessoas que visitaram esses locais, esses museus. No primeiro é a Amira, no segundo, Khalid, no terceiro, Emma, Sam novamente, Amira, Emma e Khalid. Number 3. Era para responder verdadeiro ou falso. Aqui ficou false, true, false, true, true, false. Ok, guys? Aqui, após ser feito, né, o word check, aqui, ó, tá tudo delineado, ó, porque foi o que a gente fez durante a aula, para quem perdeu, nós estudamos todas essas palavras que estão circuladas aqui no texto. Eu expliquei cada trecho do texto, tá? E aqui nós completamos o word check. Number 1, informative, giving useful information or knowledge. Number 2, subjective, based on your own taste, opinion, not based on fact. Number 3, insight, an understanding of what something is like. Number 4, belief, the feeling you have when something unpleasant stops. Number 5, excited, object that is shown in a museum. Number 6, thoroughly, completely, very much. Substitute, a thing that takes the place of something else. Founder, a person who starts a new institution or organization. Ok, guys? Então, após concluir esse word check, nós retornamos aqui à página 64 to complete the exercise number 4. Com essas mesmas palavras, with these same words, we are going to complete the sentences. Number 2, you will get a good insight into his life. Number 3, after a week in hospital, it was such a relief to go home. Number 4, honey is a good substitute for sugar. Number 5, I read through the instructions carefully and thoroughly. Number 6, the information provided the next to it exhibit is factual. It isn't subjective. Ok, guys? Vamos então para a página 66. 66. Vamos lá. Aqui eu pedi que vocês fizessem em casa a pesquisa dessas palavras, dividindo entre person e thing, ok?
Essa daqui nós respondemos sim durante a aula. Também chequei com vocês durante a aula. Estou corrigindo tudo agora, todos os exercícios, literalmente, desse capítulo. Por quê? Porque nós já concluímos o capítulo. Sei que alguns alunos não puderam comparecer às aulas, então aqui todo mundo vai ter acesso à correção de todos os exercícios. Vamos lá. Number 1. Complete the chart with the words below. Então, a resposta era person, archaeologist, descendant, historian. Thing or object, artifact, coin, heirloom, ornament, record e tool. Ok, guys? Lembrando que o uso de dicionário é mais que essencial, gente, para poder, né, avançar. Vamos lá. Read 100 amazing objects. Choose the correct words to complete the text. Then listen and check. Nós também fizemos essa, tá? Tanto é que já está com a respostinha marcada aqui, ó. Archaeologist, two, ancestors, coins, record, ornaments, descents. Foi até muito interessante esse exercício que fizemos juntos, porque foi um exercício de listening comprehension. Eu coloquei o áudio, os alunos que participaram da aula tiveram a oportunidade de praticar o seu listening, né? Praticar essa habilidade, né? De poder ouvir um áudio em inglês e entender o que está sendo falado ali. Então, foi maravilhoso, porque os alunos que estavam presentes conseguiram fazer esse exercício sem maiores dificuldades, tá, guys? Depois, esse exercício aqui era de conversation. Aí, no caso, é oral, não tem como. Vamos, então, corrigir aqui number 5. Match expressions 1 until 5 with definitions. A until E. Aí temos aqui. Keep an open mind. C. Bear in mind. A. Come to mind. E. Speak your mind. B. Be in two minds about something. Letter D. Vamos então fazer aqui a comparação, né? Também foi outro exercício que eu falei para fazer em casa, para fazer com calma e pesquisar sobre as expressões que tem essa palavra aqui, mind, ok? Então, temos aqui, keep an open mind. O que é keeping an open mind? Is be ready to consider new ideas, suggestions. Então, é estar com a mente aberta, guys. Quando você quiser dizer para uma pessoa para ela estar com a mente aberta, você fala keep an open mind, né? Mantenha a sua mente aberta. Vamos lá. E number 2, bear in mind. Bear in mind is letter A. Think about or consider something. Bear in mind é você pensar sobre algo, é você manter na sua mente aquele assunto ou você considerar esse assunto, né? Então, você refletir sobre ele. Number 3, come to mind. Letter E. Reminding you of something. Ou seja, vai te relembrar algo. Vai te lembrar, quer dizer, te lembrar algo. Number 4, speak your mind. Letter B. Say exactly what do you think, even though your opinion might not be popular, né? Então, dizer exatamente o que achou da sua opinião pode não ser, né, tão popular assim. E number 5, be in two minds about something. Letter D, not feel sure of something. Ou seja, não está certo sobre determinado assunto, né? Vamos corrigir number 6.
Complete the conversation with the expressions in exercise 5. Use the correct forms of verbs. Vamos lá. Então, no 6, você vai completar com as palavras que você, ou com as expressões que você já aprendeu nesse capítulo, né? Você teve aqui a oportunidade de estudar, de entender o significado de cada uma dessas expressões aqui. E agora, no number 6, você vai usar essas expressões para completar a conversation. Number 2, Jack, bear in mind. Number 3, come to mind. Number 4, keep an open mind. Number 5, speak your mind. Okay, guys? Let's go to the next page. 67. Here we have the grammar, the passive statements. Some exercises we did together, but there are other ones that we didn't have time to do. Né? Então, alguns nós fizemos juntos, outros não tivemos o tempo necessário para fazermos. Então, vamos agora verificar. Aqui eu já tinha corrigido com vocês, são as regras, né? The rules. Rules. We form the passive with subject plus correct form of be plus past participle by plus agent. We use be plus past participle after modal verbs. Can, could, may, will, and be going to. Então, aqui nós temos o uso, né, da voz passiva com o sujeito mais a forma correta do verbo to be, mais o particípio passado. E esse by agent, como eu já tinha explicado antes, você só vai usar quando tiver o nome de quem praticou aquela ação. Na voz ativa, é claro. Depois nós usamos o verbo to be, mais o particípio passado, após o modal verb, né? No caso, e também be going to. Ok? Aqui ficou desta forma, tá? Million cups of tea will be drunk. Keiko has been, né? Has been grown, né? Porque está no particípio passado, então fica desse jeitinho aí, com esse N no final, grown. In the Americas for at least 3,000 years. Was made, are made, wasn't important, is produced, be affected. Ok, guys? Vamos então agora para aqui, ó, the other rules. Vamos ver, aqui eu já tinha explicado para vocês também, é só uma questão de checar mesmo, né? A ordem ali. Ok, guys? Vamos lá, let's go. Aqui era para completar, né? No caso, deletando by e o agent. If it isn't necessary. Então, você tinha que completar e, ao mesmo tempo, cortar o by, né? Agent, né? O pelo mais agente, quando ele é desnecessário. Em que situação ele é desnecessário? Quando ele não é importante para a frase, quando ele não vai, né,
causar prejuízo de sentido, quando não tem ali, né, especificamente quem praticou a ação. Vamos verificar então. Is used. No caso, como aqui está generalizando, gente, by artists, então pode ser sobre qualquer pessoa, né? Então não precisa colocar o by. Was invented, is going to be changed, has been criticized by someone. Someone é uma coisa muito, né, generalizada, né? Você não sabe quem é alguém. Então não tem importância, não precisa botar. Word painted. Ok? Vamos lá. Number 6. No number 6 era para reescrever o texto na voz passiva. Start with sentence with the underlined words. Include by plus agent where necessary. Então você tinha que começar a modificar os trechos que estão destacados, que estão sublinhados no texto, fazendo o quê? Passando eles para a voz. Né? Nesses trechos, você tinha ali, né, o objeto da frase já destacado para você, para te ajudar. Então, esse objeto vai virar o quê? Sujeito, do mesmo jeito que aparece aqui, ó, tá vendo? Há uma inversão de funções, né? Uma inversão de posições. O que era sujeito aqui passou a ser o agente. E o que era o objeto passou a ser sujeito, né? No caso, a gente fala que aqui é o objeto só para ajudar, né? Às vezes vai ser objeto, mas aqui nesse caso é o agente da ação. Por isso tem esse by. Quando não tiver o by, tiver só o verbo e o complemento, é porque é sujeito. Certo? Vamos lá. Verifiquem direitinho, pausa o vídeo nesse momento para você poder conferir se acertou. Ok, guys, vamos lá. Next page 68. Essa página aqui é uma página de vocabulary e listening, tá? Então, nessa parte tem muitos exercícios que são mais de conversation, tá? Os dois primeiros exercícios. Vamos responder, então, alguns aqui. Number 2, humor. Number 3, respect. Number 4, compassion. Number 5, wealth. Number 6, creativity. Number 4, é só checar aí no livro de vocês, puder checar, tá, gente? Pausa, faz aí as anotações de vocês, se tiverem dúvida também, tá? Vamos lá. Number 5 era para ouvir novamente e responder. The answers. Unexpectedly, revision, to do, a job, a wealth, write an article, an old photo of. Page 69. Na página 69, a gente tem aqui short answers, né, usando, né, perguntas, no caso, questions, e short answers, e perguntas curtas, e respostas curtas, usando a voz passiva. When was that photo taken? Né, é a regra 1, que você vai ter o verbo to be, mais o sujeito, mais o past participle. Tá? Podendo ter ou não o agente. Quando tem agente, tem o by, ok? E no letter B é a regra do number 2, né? Form of will, have or can, plus subject, plus of form of be,
plus past participle, né? Então, você tem aqui modal verb, will, have ou can, sujeito da ação, mais o verbo to be e em seguida o particípio passado. Number 2, was a magazine producer, have been built, will be taught, are being. Number 3. Number 2 was the. Number 3 are the paintings. Number 4 was being developed. Number 5 has hibiscus tea. Number 6 has cacao bean. Let's go. Esse exercício 4 aí de conversação. Rules, mais regras. Agora é a regra do have e get something done. Vamos lá. Subject, né, sujeito, forma correta do verbo have ou get, mais o objeto, mais o passado, ok? Você vai usar esta estrutura para falar de alguma coisa que alguém possa ter feito por você. Por quê? Porque você vai perguntar ou pay them to, ou pagar a pessoa por algo. Então, have and get have the same meaning. Have e get have vai ter o mesmo sentido. Okay. Temos aqui Laila and some students. Eles estão organizando uma exibição para a família. Olha que legal. Nesse caso, guys, essa palavra, né, heirlooms, é um sinônimo para heritage, é um sinônimo para herança. Então, estão organizando uma exibição de heranças de família para a escola, onde eles têm um clube, né, de história. Então, tem que olhar a listagem dos alunos que está aqui embaixo e escrever as sentenças corretamente, né, usando have ou get something done. Vamos verificar, então, quais são as respostas. She has a description of her loss written. She's going to get the exhibition advertised in the local newspaper. She's had the room cleaned. She's going to get some snacks made. Muito legal, né? E aqui, gente, é aqueles trabalhinhos de escrita que a gente tem, né? Write 5 sentences about your life using have or get something done and the ideas below. Discuss your sentences in pairs, giving details. Esse daqui, como é de conversação, eu nem vou cobrar de vocês, porque é algo que a gente sempre faz durante as aulas, discutir o assunto do texto. Page 7. Então, no page 7, guys, é mais exercício de speaking, né? E também exercícios para completar, de conversation. Então, vou colocar aqui para vocês, tá? Nós fizemos alguns durante a aula. Essa é a sequência de respostas do How to Make the Perfect Cup of English Tea. Imagina a gente fazer aquele chá inglês, né? Deve ter todo o processo aqui. After that, leave the tea in the teapot for 3 to 5 minutes.
Don't wait any longer or it will get too strong. The first thing you do is boil the water. Então vamos lá. Número 1. Before you get started, choose the right tea. Então você tem que escolher primeiro o chá correto. Buy good quality black tea leaves. Pegue, no caso, as folhas que estão mais escuras, né? As folhas que estão mais ali com uma qualidade melhor, né? Aí, no caso, number 2, the first thing you do is boil the water. Boil the water é ferver a água. Olha que legal. While you are waiting for the water to boil, put tea in the teapot. As a general rule, add 1 teaspoon for each person, plus 1 extra spoon. Então, você vai colocar aquela água, né, que você ferveu numa xícarazinha, né, um localzinho assim, tipo uma chaleira, né? E não é xícara, é chaleira. E você vai usar a regra geral, né, servindo o tea e adicionando para cada um, né, aquele açúcar ou adoçante que você quer, usando aquela colherzinha, né, específica. Pô, achei muito legal isso, cara. As soon as the water's ready, fill the teapot and put the lid on, né? Então, depois de você completar ali a chaleira e tal, você vai seguir em frente. After that, leave the tea in the teapot for... Então, tá falando para manter, né, o chá, como eu falei antes, manter o chá, né, no teapot por 3 a 5 minutos e não deixar passar disso para não ficar muito forte o seu chá. Muito interessante. Vamos lá. Vou colocar aqui number 3, era para checar essas key phrases. Vou mostrar aqui para vocês. É só pausar para você poder conferir, tá? Então, as key phrases, a gente tem o uso de verbos no imperativo. Vamos lá, number 4. He asks Murat to pour the tea and cut some cake. Ok. Number 5 já está completo, agora vou completar com a ou am. A and used to give instructions. Letter M, Murat give the instructions, de acordo com o áudio. Vamos então para a próxima página, next page. E a última desse capítulo, né? Que são os exercícios de writing que eu pedi para que vocês enviassem. Vamos verificar aqui no primeiro como é que vai ficar. É só pausar e conferir. Na primeira e na segunda são as suas respostas pessoais. Então, a gente envia essas partes, principalmente esses trabalhos com escrita, tá? Vamos aqui, então. Aí tinha que verificar as key phrases. E aqui, number 1, speech marks. So, speech marks. Number 2, exclamation mark. Number 3, semicolon. Number 4, dash. Não preciso nem dizer o significado de cada uma das pontuações, porque aqui, entre parênteses, você já tem o símbolo. Então, é só uma questão de memorizar. Number 4, aqui você colocou, né, um apóstrofozinho. Aqui foi ponto e vírgula.
tracinho e exclamation mark. E o último, vou mostrar aqui um modelo de composition que vocês teriam que fazer. Gente, é só um modelo, tá? Não precisa fazer idêntico, não. Faz do seu jeito. O importante é que você consiga desenvolver, tá? Vou deixar parado aqui primeiro. Só um instante. Só essa primeira parte aqui. Assim você pode pausar e conferir. Certo? Pausa e dá uma conferida. Mesma coisa. Great, guys. Thank you very much. See you and goodbye. Ok? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Façam uma correção direitinho de tudo. E é isso. See you.